Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente. Certo. Vamos dar início, tá? À nossa segunda web aula da disciplina de Prática Profissional para Guia de Turismo Regional 2, com a professora Rita. Como a gente já havia conversado na nossa última aula, vocês dessa vez conseguem conversar com ela, vocês conseguem falar com ela. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem falar, vocês podem levantar a mão para poder falar com ela. De forma organizada, a gente vai seguindo a aula, tá bom? Eu desejo a todos vocês uma boa aula. Professora, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Obrigada, Tátila, pela acolhida. Vou aqui compartilhar a apresentação, e aí, quando todos vocês se estiverem vendo, vocês podem me dar um ok. E aí, também, como das outras vezes, vocês ficam livres para fazer intervenções, comentários ali no chat, se for durante a minha fala. A Tátila está aqui para fazer todo esse suporte, mediação, e eu espero que seja uma troca bem recíproca hoje, durante a nossa aula, inclusive com relação às atividades que vocês estão desenvolvendo na disciplina. Todos conseguem ver a tela? Deixa eu ver que está. Então, vamos começar. Nossa segunda web aula sobre prática profissional para guia de turismo regional. Então, nessa aula, eu trouxe alguns elementos que são importantes para a atividade que vocês vão trabalhar dentro da disciplina e também com relação à execução profissional do guia de turismo, né? Então, vou trazer alguns exemplos, algumas situações que podem haver conflitos e mediante desses conflitos, vocês vão desenvolver também ao longo do curso, né? E quando vocês estiverem trabalhando, habilidades para contornar algumas situações. Então, vamos lá. Opa, passou demais. Então, primeiro eu queria trazer aqui para vocês o que seria esse guia de turismo regional, né? Então, vocês vão poder atuar, vocês estarão habilitados e legalmente habilitados para acompanhar, orientar e prestar todas as informações, né? Entre o visitante e o turista dentro da região que ele está visitando, né? Por exemplo, no município que vocês vão atuar. Além disso, vai fazer essa mediação entre a atividade turística em si, com o turismo, o lugar onde essa atividade está acontecendo e essa comunidade que está recebendo esse turista, né, acolhendo esse visitante. Além disso, vocês não vão apenas atuar com a condução de um grupo, levando eles de um ponto A a um ponto B, mas vai ser também importante que vocês desenvolvam essa interpretação do território, para que essas experiências, quando esse turista estiver conhecendo o local, ele possa interpretar de uma forma melhor aquela paisagem, aquele conjunto histórico que está sendo apresentado, aquela comunidade que ele está visitando, por exemplo, e consiga absorver o máximo de informações sobre essa dinâmica que se constrói dentro desses ambientes. Então, nessa sequência lógica, a gente vai ver que o guia de turismo ele vai poder atuar, como eu havia falado para vocês, dentro essa interpretação desse território, né? Então, a gente vai trabalhar aqui a questão, por exemplo, do patrimônio natural. Como, por exemplo, um guia que está conduzindo um grupo de visitantes asiáticos pode fazer a interpretação do patrimônio natural que fica no Maranhão, na região sul do Maranhão, por exemplo, na região norte, central. Então, é trazer elementos que fiquem fáceis essa compreensão desse ambiente. Da mesma forma, os elementos culturais de todo o Maranhão, né, que tem toda essa diversidade.
Além disso, o guia ele vai atuar nessa organização do tempo e do percurso. E isso vai estar muito relacionado às ações de planejamento que vocês, quando estiverem atuando, e também aqui durante as práticas do curso, vão poder fazer esse planejamento. Qual o melhor horário para sair o roteiro, tempo de duração, os pontos de parada, organização de alimentação, se for o caso. Caso aconteça alguma situação que não é. Você pode impedir, por exemplo, algum fenômeno climático, chuva, uma ventania momentânea. Então, isso também vai entrar dentro dessa questão da organização e do planejamento. Além disso, vocês vão garantir uma segurança, uma experiência, né, para esse turista, para esse visitante, segura, ética e significativa. Por quê? Vocês vão estar habilitados para executar essa atividade, seguindo toda uma legislação relacionada ao turismo, mas também com relação ao local que está sendo recebido esse visitante, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com comunidades tradicionais, a gente tem que entender que há limites de acessos também, a forma como esse visitante vai interagir nessa comunidade, também tem que respeitar o trabalho tradicional que essas comunidades fazem. Então, isso também é atuar de uma forma ética. Além disso, vocês não vão mostrar apenas lugares, né? Mas durante o guiamento, que vai ser o resultado de todo o planejamento, das informações que vocês colocarem para esses turistas, vocês vão conseguir construir narrativas e gerar um vínculo desse visitante com o destino, a partir da interpretação, da tradução, por exemplo, de um conjunto histórico para que ele entenda qual a importância, por exemplo, de um prédio para a sociedade, qual foi a importância dele no sentido econômico, qual a representação social, por exemplo, do Centro Histórico de São Luís para o Maranhão, para o Nordeste, para o Brasil, qual o significado dele. Então, a partir disso, você não vai somente mostrar o Centro Histórico, por exemplo, mas você vai construir sentidos e gerar um vínculo entre esse visitante e o destino que ele está indo. Qualquer dúvida vocês podem colocar ali no chat, tá, pessoal? Ou fazer intervenções, fiquem à vontade. E aqui a gente vai discutir um pouco sobre o papel do guia de turismo regional. O guia ele vai poder atuar como um mediador cultural. Em que sentido, né? Ele vai ser essa ponte, ele vai ser esse elo entre o turista e a cultura local, entre esse visitante e essa cultura local. Então, através dessa ponte, ele vai poder apresentar, por exemplo, como é que são os costumes dessa cultura, quais são as tradições, os modos de vida e valores simbólicos. Um exemplo disso é as festas juninas que acontecem no Maranhão. A gente tem uma variedade, por exemplo, de apresentações de bumbo boi, vários sons, e vocês que estiverem conduzindo um grupo nesse período, vai poder apresentar para esse turista essas diferenças. Qual a representação dessa atividade cultural, por exemplo, de um grupo dentro de um território ali? O que é que ele representa? Quais são os vínculos que tem? E isso vai gerando uma aproximação. E aqui, como exemplo, eu coloquei... Opa, deu um probleminha aqui. Durante a visita em uma comunidade tradicional, você explica o significado de uma festa religiosa, contextualizando a sua origem histórica. Aí tem um probleminha aqui, está cortando a parte do exemplo, só um pouquinho. Acho que agora... Então, o exemplo. Durante a visita a uma comunidade tradicional, você explica o significado de uma festa religiosa, contextualizando a sua origem histórica, os ritos envolvidos e a importância social do evento para os moradores. Por exemplo,
numa comunidade tradicional quilombola, como a comunidade Saco das Almas, que fica localizada em Brejo, no Maranhão. Dentro desse território quilombola, há uma comunidade chamada Vila das Almas. E essa comunidade, ela se organiza, por exemplo, para apresentações de Bumba Meu Boi, durante o período, e todo essa festa tem um significado. Então, quando há esse contato, né, entre o visitante e essa cultura local, vocês vão atuar como essa mediação. Vocês vão fazer uma contextualização histórica, por exemplo, um resgate. Quando começou essa festa? Como ela começou a ser desenvolvida? Atualmente, quem são as pessoas que estão liderando? Há um engajamento, por exemplo, em passar essa atividade das pessoas mais velhas para as crianças? Quais são os rituais que são envolvidos? Há uma importância social desse evento? Há um engajamento? Toda a comunidade, por exemplo, quilombola ali de Saco das Almas se reúne e em função dessa atividade, então vocês vão atuar ali fazendo essa ponte, né? Contextualizando essas informações, aproximando o visitante, o turista, dessa cultura, né? Gerando significados para ele. Além disso, vocês também vão atuar como um intérprete desse patrimônio. Lembra como eu falei do patrimônio natural e cultural? Além disso, vocês vão trabalhar com essa questão da interpretação do patrimônio material, né? Aquilo que é palpável, por exemplo, um prédio, que você consegue ver, sentir, mas também a questão da imaterialidade, né? Esses modos de fazer, por exemplo, na produção de algum tipo de dança, na representação cultural de quadrilhas juninas, por exemplo, isso também vai estar envolvido nessa interpretação do patrimônio. E aqui, como exemplo, eu coloquei, em visita a uma parte histórica de uma cidade, você não descreve apenas datas e estilos arquitetônicos, né? Mas é importante que haja uma correlação entre aquele prédio que você está mostrando e qual a importância dele para aquela região. Qual foi o período que ele iniciou, foi construído, qual o estilo arquitetônico que ele está inserido, mas qual a representação econômica para aquela região. Por exemplo, o conjunto histórico patrimonial do Porto das Barcas, que fica localizado em Parnaíba, ele é tombado pelo IFAM. Mas quando você for levar um visitante, você tem que fazer toda a interpretação daquele conjunto de prédios, né? E explicar que aqueles prédios eles foram importantes por conta de todo o processo de formação da cidade de Parnaíba, por exemplo, que atuava como um ponto comercial para comercialização do charque, da carne de sol, além disso, do escoamento da produção de cera de carnaúba. Então, você vai trazer essa importância desse prédio, desse conjunto de prédios, por exemplo, para essa região. Qual a importância econômica que ele teve para aquele período? O que foi que ele representou? E, além disso, como é que ele está sendo inserido na questão social da região. Além disso, vocês vão atuar como articuladores comunitários. Aqui eu trago um alinhamento muito para o turismo de base comunitária, né? Quando essa articulação de vocês, ela tem que estar muito entrelaçada entre os moradores e todos os empreendedores locais, sempre respeitando a dinâmica dessas pessoas, né? A autonomia delas em querer receber, por exemplo, o que mostrar e também aos saberes que eles têm, que são muito ricos. Então, isso tudo tem que ser respeitado. Como exemplo, em uma visita a um grupo de artesãs, é feito um combinado prévio, por exemplo, com horários. Qual horário, por exemplo, que esse grupo de artesãs vai receber esses visitantes para mostrar a atividade que eles estão realizando ali, né? Fazer uma demonstração. Quanto tempo também vai durar essa visita, né? Se há algum valor
atrelado a isso, se tem que pagar, por exemplo, algum ingresso, ou fazer uma cobrança social com a doação de algum quilo de alimento para um projeto social. Quais são as regras dessa visitação também? Mas isso tudo é importante dentro dessa articulação comunitária, em que vocês coloquem a comunidade como protagonista durante essa visita. Que ela não seja apenas algo para ser visto, fotografado e sem uma importância significativa. É importante estabelecer um elo entre o visitante e a comunidade que está sendo visitada, além e respeitar esse saber tradicional que ele tem. Como eu coloquei aqui como exemplo relacionado ao artesanato, mas se for em relação à pesca artesanal, a cata do coco babaçu e a produção de todos os produtos que são variantes do coco, né, como o óleo do coco babaçu, a farinha do babaçu. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração. Outro ponto importante é esse planejamento dos roteiros, como eu havia mencionado lá no início, né? Que quando você vai receber um grupo, você tem que fazer todo esse planejamento. A definição do horário, quais são os trajetos que serão feitos, o tempo de permanência em cada ponto, qual a duração do roteiro em si como um todo, né? Sempre considerando ali uma margem de tempo para alguma situação que possa acontecer. Isso também tem que ser levado em consideração. Além disso, qual a logística que é envolvida, né, nesse planejamento? Com relação, por exemplo, a deslocamentos, materiais que vão ser necessários, né? Por exemplo, vai ser importante que durante essa visita as pessoas levem o próprio lanche para poder dar suporte nos pontos de hidratação. E, além disso, os custos, né, que vão estar ali, relacionados a ingressos, se for acesso a algum parque, algum museu, se for feita uma visita a uma comunidade que tem uma produção artesanal, por exemplo, né, orientar esse grupo que leve dinheiro para poder adquirir alguns produtos e também uma coisa que a gente tem observado muito são as formas de pagamento. Então, todas essas informações têm que estar claras dentro desse planejamento do roteiro. Vamos ao exemplo, né? Ao planejar um roteiro em uma comunidade ribeirinha, você vai ter que calcular qual o tempo de deslocamento que vai ser feito, por exemplo, do ponto de saída até a comunidade, o intervalo para refeições, lanches, qual vai ser o tempo estimado para isso? 15, 20 minutos? Oi, alguém quer falar? Da Ferrari, profe. Oi? Microfone. Tá. Tá. O intervalo para essas refeições, né? Para lanche, almoço, jantar, dependendo do horário desse roteiro. Além disso, vai haver pontos de descanso e banho, por exemplo, dependendo da região que está sendo visitada. Qual vai ser o tempo que vai ser estimado, né, para essa parada? 30 minutos, 20. E todo esse planejamento, ele também tem que levar em consideração qual o perfil do grupo que você está levando. Digamos que você está fazendo a condução de um grupo de pessoas que têm uma faixa etária de 60 anos ou mais. Então, você vai ter que pensar qual o tempo estimado, por exemplo, de deslocamento, de descanso. Talvez seja necessário fazer mais paradas para que as pessoas possam descansar, se hidratar. Se for um grupo jovem, por exemplo, a faixa etária de 18 a 25 anos, qual o tempo que vai ser estimado? E, da mesma forma, pensar se for a condução de um grupo de crianças, né, do ensino fundamental. E também todos os cuidados relacionados à segurança de cada um desses grupos.
Agora nós vamos ver um pouco sobre quais as competências que vocês, enquanto profissionais do Guia de Turismo Regional, devem ter e desenvolver, né? Seja ao longo aqui do curso, mas também essas competências elas vão sendo desenvolvidas dentro da prática de vocês no mercado de trabalho. Então, essas competências elas vão ser articuladas, né? Tanto do conhecimento teórico que vocês estão adquirindo aqui no curso, mas também habilidades que vocês têm e que podem desenvolver e atitudes que vão ser tomadas mediante a prática profissional de vocês. E por que essas competências são importantes? Porque elas vão garantir a qualidade da experiência turística, né, desse grupo que está sendo conduzido por vocês, a valorização desse território, porque vocês vão atuar através dessa interpretação, fazendo uma aproximação da história, das informações que tem ali, traduzindo tudo isso de uma forma mais clara para o visitante e, além disso, respeitar os locais que estão sendo visitados. Então, a primeira habilidade que a gente tem que levar em consideração é a comunicação, né? Então, quando eu falo a questão da comunicação, ela está muito relacionada a como vocês vão transmitir essas informações. Então, vão ter que ser informações que sejam transmitidas de forma objetiva, que seja uma fala acessível, de fácil compreensão, para o grupo que vocês estão conduzindo, e, além disso, envolvente, né? Utilizar elementos que desperte a curiosidade do grupo. A adequação também da fala de acordo com o público que você está conduzindo. Isso vai também incluir a oralidade, a expressão corporal, o domínio do conteúdo e o uso das narrativas. Com relação ao domínio do conteúdo, é muito importante que vocês sempre estejam atualizados, tanto da parte histórica daquele local, mas também de informações que possam agregar durante a condução dos grupos, né? Com um exemplo, durante o roteiro histórico, você deve adaptar a sua explicação para um grupo 60+. Então, aqui é importante ter o cuidado com o ritmo da fala. Talvez não seja o ideal falar de uma forma muito rápida, que as pessoas não vão entender, mas fazer uma fala mais pausada, ter uma boa dicção, buscar sempre fazer paralelos, né? Exemplos do cotidiano, para que as pessoas possam interpretar aquele conteúdo de uma forma melhor. E, além disso, pausas estratégicas para estimular essa visitação. Outra habilidade é a liderança e a condução desses grupos, né? Então, vocês, enquanto guias de turismo e informação, vocês têm que assumir também essa postura de liderança na condução desse grupo, né? Porque vocês estão ali orientando e repassando todas as informações sobre o local que está sendo visitado. E com relação a isso vai envolver todo o fluxo de atividades que vão estar relacionadas à atividade. Além disso, tomar decisões quando surgir alguma situação imprevista que vem ali a acontecer durante o guiamento. E garantir a segurança e o bem-estar do grupo. O exemplo, você está conduzindo um grupo e, durante a atividade, houve uma mudança climática repentina, por exemplo, uma chuva. Você toma a decisão responsável de alterar o percurso para a segurança de todos e mantém todo o grupo informado e tranquilo. Quando eu coloco aqui que todo o grupo tem que ser informado, é para que eles estejam cientes daquela tomada de decisão, por que ela foi tomada e que aquela decisão ela é importante para que o grupo se mantenha seguro e também possa proporcionar a melhor experiência, mesmo com aquela condição climática que aconteceu ali repentinamente. Outra habilidade que vocês devem desenvolver é
com as relações interpessoais, né? Então, vai envolver muito a questão da empatia e a escuta ativa do grupo. Então, é sempre saber escutar a demanda do grupo, porque nesse momento você pode fazer uma adaptação das informações, da condução ali daquele grupo. Além disso, outro ponto muito importante é incluir esse respeito às diferenças culturais. Porque quando se trabalha com turismo, você lida com diferentes públicos, você está em contato com diferentes culturas, então é importante ter respeito a essas diferenças, né? Um exemplo, durante a condução de um grupo, você percebe o desconforto de um visitante com uma determinada prática cultural. Então, quando uma situação dessa vem a ocorrer, é importante que você tome a liderança também e faça uma fala no sentido também educativo para esse visitante, né? Explicando de uma maneira muito respeitosa e conciliadora, né? Qual a importância daquela prática cultural daquele grupo, qual a relação dessa prática, por exemplo, com a cultura, porque essas informações elas vão poder trazer uma aproximação, talvez um novo olhar a partir de um desconforto, tentar uma compreensão em relação a uma prática cultural que não é comum dessa pessoa. Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Temos alguma intervenção no chat? Ainda não, né? Certo. Outra habilidade da pessoa que é importante, outra habilidade que é importante o guia ter com relação ao planejamento. Porque isso vai envolver todo o conhecimento técnico que vocês estão adquirindo aqui no curso e como vocês vão traduzir todo esse conhecimento técnico na prática. Então, quando é colocada essa questão do domínio técnico, a gente vai estar pensando muito na questão do planejamento do roteiro em si, tudo que envolve com relação à logística, tempo, custo, precificação também do trabalho a ser desenvolvido por você, atenção também a toda a legislação turística, que vai estar em volta ali daquela atividade, e também a legislação que vai estar relacionada ao local que é visitado. Por exemplo, se envolve um passeio náutico, então tem uma legislação específica para esses passeios, que é regida pela Marinha do Brasil. Então, você também tem que ter conhecimento e levar tudo isso em consideração no seu planejamento. Além disso, é importante ter muita atenção às normas e os procedimentos de segurança. Então, aqui eu deixo uma sugestão para vocês, que assim que possível, não sei se vocês já fizeram algum curso relacionado a isso, mas um curso de primeiros socorros. É muito importante que vocês, enquanto guias, tenham essa formação também, porque vocês vão estar preparados caso surja algum imprevisto durante uma atividade. Não é desejando que isso aconteça, né? Mas quanto mais conhecimento vocês tiverem para lidar com as situações mais adversas, é interessante. O exemplo, vamos aqui ao exemplo, né? Durante a organização de um roteiro para uma comunidade tradicional quilombola, você, atuando como um guia, planeja previamente todo tipo de transporte que vai ser utilizado, né? Então, se o transporte vai ser feito através de vans, as pessoas vão ter um veículo próprio. Qual o tempo de deslocamento dessas pessoas, por exemplo, do ponto de saída e também dentro do roteiro? Quais os pontos de parada, né? A gente vai considerar aqui descanso, alimentação, banho, dependendo das características do local que está sendo visitado, e os custos que vão estar envolvidos, né? O custo para alimentação, lanche, preparação dessas pessoas, por exemplo, para adquirir peças artesanais que tenham ali disponíveis no local, o custo também com relação ao transporte, e
o custo da atividade que vocês estão prestando, né, o serviço de vocês. E tudo isso é muito importante para que você evite atrasos também e imprevistos financeiros que possam ocorrer, com relação até às formas de pagamento, né? Pode ser que tenha lugares que a rede de internet não seja boa o suficiente ou que tenha acontecido algum problema, né, de energia. Então, é importante orientar, por exemplo, que as pessoas levem dinheiro em espécie para caso alguma situação dessa possa ocorrer. Vamos a outra habilidade, né, que é o empreendedorismo. Dentro desse empreendedorismo, é importante que vocês aguçem o olhar de vocês para identificar oportunidades que possam ser diferenciadas dentro daquele destino que vocês estejam atuando, né? Que possam criar uma nova experiência, sair daquele usual que tem sido comercializado. Por que não pensar diferente, por exemplo, um roteiro cultural no Centro Histórico de São Luís? Que outras possibilidades podem ser desenvolvidas no guiamento para passeios nos Lençóis Maranhenses, na região sul do Maranhão, por exemplo. E isso vai ser muito importante porque vai agregar valor a esse destino, porque há uma opção diferente que está indo em contraponto àquilo que tem sido comercializado de forma massificada, né? E quando vocês enxergam essas oportunidades, elas vêm como um nicho muito importante dentro desse contexto regional, porque você vai passar a desenvolver outros elementos que até o momento estavam ali em segundo plano. Um exemplo aqui que eu coloquei. Você, enquanto guia, deve desenvolver um roteiro temático destacando os elementos regionais que integrem a gastronomia e o artesanato. Então, saindo daquele roteiro tradicional, que é sempre para, por exemplo, né, ver as questões naturais e culturais, por que não trazer uma experiência gastronômica? Por exemplo, durante o guiamento, por que não conhecer o mercado público da cidade, que tem uma grande variedade e conta a história do local, seja através da comercialização dos alimentos ali in natura e também já os preparos, mas também essa relação com a comunidade, a conversa, essa aproximação. Isso tudo vai sendo diferencial como uma oportunidade direcionada, né, nessa questão do empreendedorismo que vocês podem desenvolver. A sexta habilidade é a ética e a responsabilidade social. Então, é muito importante que vocês, enquanto profissionais, tenham muita atenção a essa questão ética, né? Respeitar a legislação, seja do local que está sendo visitado, mas também se atentar sobre a legislação turística, o respeito com relação ao patrimônio natural e cultural, aos direitos dessas comunidades tradicionais, que estão sendo visitadas. E também sempre ter um olhar muito afiado para perceber quando há um limite. Muitas comunidades tradicionais, por exemplo, de pescadores, quilombolas, elas têm a sua própria dinâmica de atividades econômicas, de práticas culturais. Então, é importante você ter um alinhamento também para saber respeitar o limite dessas comunidades, de quando, por exemplo, elas não querem receber visitantes em uma determinada ação. Então, a comunicação aqui, ela também atua muito relacionada a essa responsabilidade social. Alguém gostaria de falar? Então, dando continuidade. Com relação ao exemplo aqui que eu coloquei. Durante a visita em uma comunidade tradicional, o guia deve orientar o seu grupo sobre os limites de visitação e comportamento adequado em espaços sagrados ou comunitários. Espaços sagrados se refere muito à questão das práticas religiosas dessas comunidades, né? Mas se a gente traz esse exemplo para uma aproximação ambiental, também é muito sobre a fragilidade dos ambientes. Não sei se vocês já observaram que tem
quando as crianças vão na praia, elas querem levar muitas conchinhas para casa para brincar. Mas isso também, essa prática de levar essas conchinhas para praia, para casa, perdão, ela provoca um possível desequilíbrio ambiental, né, nesse ambiente tão frágil. Então, é importante, se vocês estiverem fazendo a condução, né, de um grupo, dentro desse ambiente litorâneo, fazer uma orientação, né? Explicar para essas pessoas qual a importância de somente ver, tirar fotos, guardar ali na memória todas as experiências que teve, mas não de levar esses objetos, porque eles têm uma importância para aquele ambiente em que eles estão. E a última habilidade é sempre fazer essa avaliação e esse autoaperfeiçoamento, né? Então, é sempre estar aberto para ouvir qual foram os feedbacks, né? Quais os comentários que são feitos a partir da sua prática profissional, né? Escutar o grupo que você conduziu, se eles têm alguma sugestão de melhoria, o que eles acharam mais interessante, porque isso vai auxiliar vocês a melhorar sempre profissionalmente, né? E aqui uma sugestão, né, desse autoaperfeiçoamento, né, e avaliação. Um formulário de avaliação, ou mesmo que seja uma conversa ali interativa, né, com esse grupo para entender o que é que eles acharam, quais os pontos positivos e negativos. Sempre buscar cursos para se aperfeiçoar, como eu havia mencionado antes, vocês fazerem cursos relacionados a primeiros socorros, também cursos de idiomas, né, para poder atender mais grupos, sejam inglês, espanhol, libras. Isso tudo é muito importante. Claro, até aqui, alguma dúvida, pergunta? Alguma intervenção no chat? Então, vamos dando continuidade. Oi. Não sei se vocês estão me ouvindo, eu sou a Rosângela, né? Prazer conhecê-los, né? Bom, eu também gostaria de fazer dar uma pequena dica, posso? Pode sim, claro, por favor. Ultimamente, a Prefeitura de São Luís tem feito um grande investimento no turismo. E uma boa oportunidade para a gente participar também é sobre o evento Caminhos por São Luís, inclusive amanhã vai ter um. E eu já vi o secretário de turismo do município falar que todos os fins de semana do mês de janeiro terão esse tipo de evento. Então é muito bom a gente participar, até para a gente começar a ver outros guias de turismo fazendo visitas guiadas. Outra opção muito interessante é a gente ir ao Teatro Arthur Azevedo, fazer uma visita guiada, enfim, participar de eventos relacionados à nossa área, como você disse muito bem. E São Luís tem feito muito isso. Recentemente eu tive a oportunidade de ir ao Museu Histórico e Artístico do Maranhão, também muito legal lá. Enfim, há muitas opções turísticas aqui em São Luís. Uhum. Rosângela, né, que falou? Sim, Isso. está Então, escrito aí Musas em Destaque, é porque era a minha página do YouTube. tá. Muito boa essa sua intervenção, Rosângela, porque isso vai muito no sentido desse aprendizado constante. E quando você coloca essa ação, né, da secretaria de realizar esses roteiros e coloca como sugestão, você traz isso, de vocês irem vivenciarem esse ambiente, ver como é que é feito a condução, né, por esses profissionais, porque aí vocês já vão tendo uma aproximação com o mercado também. E isso vai muito no sentido do aprendizado contínuo, né? Por exemplo, como é que vocês vão receber um grupo de visitantes em São Luís se vocês não conhecem São Luís a fundo? Então, é importante sempre conhecer. E para as pessoas que são aqui de São Luís, elas também vão poder desenvolver uma habilidade de ver novas possibilidades, de apresentar o seu lugar de uma forma diferente.
Então, pode ser que enxerguem um nicho muito direcionado mais para a questão gastronômica, é uma possibilidade. Outra mais direcionada para as questões religiosas. E isso tudo vai depender do perfil também do visitante que vocês vão conduzir. E outra questão muito importante é vocês também ficarem muito atentos às redes sociais das secretarias municipais dos locais que vocês vivem, né? Porque elas estão muito atentas no desenvolvimento do turismo, né? Dentro dessa regionalização que há aqui no Maranhão. E diversas ações, elas são propostas, né, para a qualificação dos profissionais que atuam dentro do turismo, seja ali na condução de visitantes, cursos relacionados à história e à geografia do lugar, cursos de idiomas, técnicas, por exemplo, de marketing, que é muito importante também para vocês venderem o produto de vocês, o serviço. Então, comecem também a seguir esses órgãos, né? O SEBRAE, o SENAC, porque há muita oferta de cursos direcionados para os profissionais que trabalham com turismo. E aqui, quando a gente pensa, né, nessa prática do guia de turismo regional, direcionada para o turismo de base comunitária, né, que vem em contraposição a essa massificação do turismo, vocês passam a assumir um papel estratégico para que essa atividade ela não seja somente ter o seu apelo comercial, né, em função do capitalismo, mas também que ela traga benefícios para essa comunidade, que ela não se sinta explorada, que ela se sinta a protagonista também do seu local, que as pessoas tenham esse contato também com essa história. E coloquei como um exemplo, né? Se há um roteiro gastronômico, que você esteja conduzindo esse grupo, é importante que você explique a origem desse prato, né? Valorize esses ingredientes locais. Por exemplo, há uma grande produção de coco babaçu aqui no Maranhão. Se há algum prato que utiliza esse produto, traga um pouco da história, qual a importância desse produto aqui no Maranhão, trazendo informações ali mais gerais de quais as principais regiões, quais outros produtos podem ser provenientes do coco babaçu. A gente tem também o exemplo da mandioca, né? Que é feita a farinha e há uma grande variedade de outros produtos que vêm da mandioca. Então, é importante ter todas essas informações para, quando você estiver fazendo essa comunicação com o visitante, eles entendam a importância daquele elemento para aquela comunidade. E aqui eu trouxe algumas situações, né, que podem acontecer durante a atuação de vocês. E isso vai exigir muito da questão do preparo técnico de vocês, né, que é todo o conteúdo técnico que vocês estão tendo aqui dentro do curso, além disso, o desenvolvimento dessa postura ética que vocês vão ter quando estiverem atuando profissionalmente e essa tomada de decisões. Com relação à recepção e acolhimento, né? Vocês vão ser esse primeiro contato com o turista, então é importante que vocês estabeleçam uma relação de confiança, de credibilidade com esse grupo, que eles, caso surja alguma dúvida, eles recorram a vocês e eles sintam confiança nas informações que estão sendo repassadas por vocês. É muito importante que no primeiro contato com esse grupo, vocês façam uma apresentação, de vocês, tentem conhecer as pessoas que estão ali no grupo. Dependendo do tamanho do grupo, talvez não seja viável aprender o nome de todos, né? Mas é importante uma tentativa de aproximação a partir dessa troca, né, inicial. Além disso, verificar se toda a lista de participantes está certinha, né, ali do grupo.
repassar todas as orientações do roteiro, horários, se há regras de convivência, né, ali do grupo interno, também deixar tudo isso muito esclarecido. E também deixar muito claro esses cuidados com o local que vocês estão visitando. Aqui no exemplo, né? Em um roteiro comunitário, você, como guia, vai acolher esse grupo, faz uma explicação, vai explicar também como é que vai ser essa visita, faz as orientações sobre a vestimenta adequada, porque isso também vai depender muito do ambiente que vocês vão visitar. Por exemplo, se forem fazer uma caminhada muito extensa, sempre orientar, né, o uso de sapatos confortáveis, levar água para hidratação, algum lanche, para que eles estejam preparados durante o roteiro. Também autorizar o momento correto para as fotografias, né? Deixar ali claro no momento inicial, né, que você vai conduzir o grupo, vai fazer uma exposição ali das informações e depois vai destinar um tempo para que as pessoas possam tirar fotos, registrar aquele momento, né? Ali com o grupo também dos objetos que estão sendo visitados. E, além disso, o respeito aos costumes locais é muito importante. Outra situação, a apresentação do roteiro e a gestão do tempo, né? Quando vocês forem fazer essa apresentação, é muito importante que isso seja mostrado de uma forma muito objetiva. Todas as etapas desse roteiro, né? Mas quando eu falo objetiva, não no sentido de suprimir todas as informações, mas de condensá-las a tornar elas o mais diretas possíveis. E também fazer esse controle dos horários, né? Para que não gere atrasos, também gere conflitos internos por conta de algum atraso. Um exemplo, né? Você está conduzindo ao grupo e percebeu que começou a acontecer um atraso ali no deslocamento por conta da condição da estrada, né? Então, é importante que você faça uma reorganização da ordem das visitas, né? Por exemplo, é importante que a gente faça uma inversão desse local por outro. Mas essa inversão, né, essas trocas que forem propostas, elas não alterem a experiência do grupo, né? De conhecer todos aqueles lugares. Outra situação é a mediação cultural entre essas visitas, né? Em que você vai atuar, como eu tinha falado lá no início, né? A interpretação desse patrimônio, contextualizar todas essas informações históricas que estão ali, também a importância desse patrimônio, tanto do ponto de vista econômico e social, e também as questões culturais que vão estimular essa visitação. Por exemplo, durante uma visita que vocês estejam conduzindo um grupo, vocês vão visitar um mercado local. Então, você deve explicar um pouco, né, sobre essa origem dos produtos, se é envolvido algum saber tradicional, por exemplo, em uma atividade pesqueira, qual a importância, por exemplo, daquele produto para aquela comunidade, quais as outras variantes que são possíveis a partir desse produto. No sistema tem disponível o modelo do roteiro para a Trilha das Marisqueiras, né? Que eu coloquei ela disponível e também eu trouxe na aula passada. Então, ali a gente tem como um saber tradicional que é a catação do marisco. É um saber tradicional desenvolvido pelas mulheres do Delta do Parnaíba. Mas, digamos que vocês estejam trabalhando com esse roteiro e durante a condução, é importante que vocês ressaltem a importância desse produto para aquela comunidade, porque que ele é importante, qual a relevância social desse produto dentro daquela comunidade. Qual a representação econômica? Ele vai ser a base do sustento de muitas famílias. A partir, por exemplo, desse produto, são pensadas outras questões, a comercialização de pratos prontos, ou esse produto ele é vendido in natura para restaurantes locais.
há um modo de preparo específico, por exemplo, do caldo de marisco. Então, é importante trazer muitas informações que estejam ali, como ponto principal da visita que vocês estão conduzindo. Outra situação, né, é a mediação desses conflitos e resolução de imprevistos. Como eu havia falado, né, é muito importante que vocês estejam preparados caso aconteça alguma situação inesperada. Por exemplo, algum dos visitantes tem uma queda de pressão, então você tem que atuar ali para fazer essa resolução desse conflito, qual a medida ideal a ser tomada numa situação que vai acontecer, né? Também questão com relação a problemas climáticos, porque há muita variação por exemplo, no período de chuvas, né, na região Nordeste. Então, pode ser que durante uma atividade comece a chover de repente, então é importante que você tenha uma postura de liderança também para fazer a resolução desse conflito. Outra questão também é com relação a falhas de logística, né? Está conduzindo um grupo por algum motivo, o ponto de apoio para alimentação está fechado, qual a melhor decisão a tomar? Procurar um próximo que seja de fácil acesso, tentar um contato ali para fazer um agendamento para receber o grupo com um pouco de atraso. Além disso, também comportamentos inadequados que possam surgir, né? Isso é muito relacionado quando você está visitando locais naturais, né? Que as pessoas podem querer tocar em alguns objetos que não é permitido, então é importante que você faça essa intervenção de uma forma educativa, né? No sentido de sensibilizar essas pessoas sobre a importância daquele objeto e que ele é somente para ser visto, não tocado, porque isso pode danificar aquele material. Outra situação, né, é essa comunicação que a gente falou lá no início, que são habilidades importantes para que vocês desenvolvam, a comunicação é uma delas, né? E aqui, quando a gente vem trabalhar essa situação, é adaptar a comunicação, né? A forma como você vai transmitir as informações de acordo com o grupo que você está conduzindo. Então, pode ser que você tenha um grupo muito misto. Então, você vai ter que adaptar a informação para que esse grupo consiga compreender de uma forma bem acessível. É uma sugestão, né? Evitar muito o uso de termos técnicos que sejam desconhecidos desse grupo, porque isso vai dificultar a comunicação e a compreensão das informações que vocês estão passando. E ajustar, né, essas informações de acordo com a idade, nível de conhecimento, expectativas. E aqui no exemplo que eu coloco para vocês, você está conduzindo um grupo escolar. E aqui eu especifiquei que é um grupo de ensino escolar de ensino fundamental. É importante que você, quando vá transmitir as informações, utilize uma linguagem mais dinâmica, né? Mais simples, que promova ali o interesse desse grupo. Em contraponto, se você está conduzindo um grupo de perfil universitário, ensino superior, onde vai ser importante que você vá aprofundar, né, as informações que você vai passar de acordo com os objetivos dessa visita. Digamos, é um grupo que quer conhecer mais sobre as questões arquitetônicas de prédios históricos, então você vai ter que trazer informações mais técnicas que atendam ao objetivo desse grupo, certo? Outra situação é com relação à postura ética e profissional. Então, quando vocês estiverem atuando e forem conduzir um grupo a alguma comunidade, é importante que tenha essa responsabilidade e o respeito a essa legislação e também as regras não escritas, né, que a comunidade ela estabelece ali.
Além disso, sempre ter esse compromisso com a sustentabilidade. Lembra do exemplo que eu trouxe com relação às conchinhas da praia, né? Também ter esse cuidado, que os elementos que estão ali naquela comunidade, eles são importantes para aquela comunidade, eles têm uma importância para lá. Então, é importante que você oriente esse grupo, né? Qual a importância desses elementos e que eles não devem danificá-los de forma deliberada. Então, sempre orientar com relação a esses usos, né? Esse consumo dos locais. E outra situação, né, que é essa avaliação da experiência, como eu tinha falado, sobre aquela habilidade, né, de você avaliar a experiência e sempre fazer a atualização, né, sempre buscar o autoconhecimento. Aqui, em relação às situações, é que você está conduzindo um grupo e está finalizando ali a visita, promova, por exemplo, uma dinâmica ali para você conseguir captar o máximo de informações possíveis. Se as pessoas gostaram da forma como você conduziu esse grupo, se eles sentiram se faltou alguma informação, se eles acham que você poderia, talvez, adequar a linguagem. Esse feedback é muito importante para você melhorar a condução para próximos grupos. E, além disso, eu trago aqui, dentro do exemplo, que é muito importante, quando você está conduzindo um grupo numa comunidade, também escutar o feedback dessa comunidade, o que que ela tem a dizer sobre o trabalho que você está desenvolvendo ali, com a condução de um grupo. Se, por exemplo, eles consideram que é importante diminuir o quantitativo de pessoas do grupo para que a experiência seja melhorada. Então, essas trocas são muito importantes até para ajustar futuras visitas que forem ser feitas nessa comunidade. Clara, tem aqui alguma dúvida, pergunta? Fiquem à vontade. Eu novamente gostaria de dar uma contribuição, posso? Pode sim, por favor. Assim, eu estava falando na nossa última aula presencial que eu participei de uma visita guiada, de uma guia, que eu prefiro não citar o nome, né? É a pessoa muito boa, muito interessada, e estávamos em um local muito rico mesmo, ali na Avenida Litorânea, no Espigão Costeiro. Só que a pessoa começou a falar, contar a história do local, parada lá o tempo todo. Aí, em um dado momento, a gente ficou parado e tal, sentando. De repente, procuramos um banco e sentamos. Eu, se tivesse uma certa intimidade com a criatura lá, eu daria um toque para ela, porque turista não quer ficar parado. Turista não quer ficar escutando as coisas parado, não. Turista quer bater perna, quer conhecer, quer andar, quer ver. Por mais que a gente fique cansado, mas a gente quer olhar as coisas, a gente quer andar, quer visitar. E ela começou a falar toda a história, por sinal, muito. Deu para ver que a pessoa tem muito conhecimento, sim, mas ela ficou parada lá falando das histórias de São Luís, do local e tal, e sendo que lá tinha muitos pontos ricos, tinha o espigão costeiro, tinha também um traço, um determinado local lá que eu não lembro o que que era, parece que tinha uns arquivos de bandeira tribus, uma coisa assim. Parece que é o memorial, agora eu lembrei, o Memorial Bandeira Tribuse. Tinha muitas coisas, tinha o Champs Mall que a gente poderia ver. E ela ficou o tempo todo falando parada. A gente se reuniu ali parados. E assim, então é isso que falta, que é isso que devemos ter. Nós, guias, devemos ter o dinamismo. Perceber, como você mencionou muito bem, o olhar do turista quando ele não está satisfeito e ter aquele start de mudar de ação, de ter uma atitude no momento ali para dinamizar a visita. Muito obrigada, Rosângela, pela intervenção. E é muito isso que você trouxe, né?
esse olhar afiado que vocês têm que ter em relação ao grupo. Não é só o momento ali de estar passando as informações de uma forma mecânica, mas é perceber também caso haja um desinteresse ali no momento dessa fala. Então, a iniciativa de fazer uma mudança ali, tornar algo mais dinâmico, estudar, tentar antes de iniciar a visita, né, conhecer um pouco o grupo para ver se consegue sentir qual a dinâmica dele, qual o interesse dele, porque a partir disso você vai sentindo ali e vai adaptando a sua fala, a forma de apresentar as informações, ou até mesmo na estruturação ali do roteiro, né, de forma a tornar mais dinâmico, mais interessante. E também sempre destinar, né, não ser um conteúdo que ele se concentre em falas muito extensas, mas saber passar as informações importantes de uma forma mais coerente, né? Promover uma caminhada ali pelos locais e ir contando isso, destinando um momento ali para fotografias, porque todo mundo vai querer registrar o momento ali, né? Fazer suas próprias recordações. Então, é importante ter essa visão. E foi muito importante essa sua intervenção. Muito obrigada, Rosângela. E aqui a gente vai entrar um pouco mais em relação ao mercado de trabalho para os guias de turismo, né? Então, os guias de turismo, eles vão trabalhar ali nessa questão de oferecer experiências memoráveis, né? Ali no destino, essas aproximações do local visitado com esse visitante, vai conduzir esses grupos com autonomia, responsabilidade e segurança, que é coisas que nós já vínhamos conversando aqui ao longo do dia de hoje. Além disso, fazer esse atendimento personalizado, né, e humanizado. Esse vai ser o grande diferencial competitivo da prática de vocês. E aqui eu coloquei entre parênteses tecnologia, né? Nós vivemos num mundo globalizado em que as informações são muito rápidas. Às vezes é importante você utilizar também a tecnologia ali ao seu favor, seja na divulgação dos seus serviços enquanto profissional, mas também tem um suporte tecnológico ali, por exemplo, se durante uma visita, saber direcionar, por exemplo, a sites que eles podem ter acesso a outras informações. E um ponto muito importante em relação a esse atendimento personalizado é conhecer também esse grupo, né? Entender se eles precisam de alguma adaptação, seja com relação a grupos que tenham pessoas PCDs ou algum outro tipo de especificidade. Então, entender qual é esse grupo e adaptar o seu serviço às expectativas deles. Além disso, você tem que ter todo esse preparo técnico, né, sobre o planejamento desses roteiros, tanto de forma segura como economicamente sustentável, experiências temáticas e produtos turísticos regionais diferenciados, você sair ali do usual, trazer elementos que sejam interessantes, que que tragam um engajamento ali do grupo para conhecer mais sobre isso, comprometimento com as questões éticas, a atualização constante, né, e essa melhoria contínua, e além disso, desenvolver, né, esse domínio sobre as ferramentas tecnológicas, e eu coloquei aqui as redes sociais, por exemplo. E aqui eu queria entrar com vocês, mas assim, numa conversa. Eu queria saber de vocês como que está o desenvolvimento dos roteiros. E aqui eu coloquei até três questões para a gente ir conversando, né? A primeira delas, eu queria saber quais foram as potencialidades naturais e culturais que vocês identificaram no local que vocês estão fazendo essa elaboração do roteiro. Outra questão, a partir dessa potencialidade que vocês identificaram, qual o perfil do público, né, que gostaria de conhecer esse roteiro que vocês estão pensando?
e que logísticas vão sendo envolvidas para isso. Transporte, alimentação, e outras questões que sejam importantes. Vocês podem colocar aí no chat, também fiquem abertos para conversar aqui comigo. É o momento da gente também tirar dúvidas sobre a atividade que vocês estão realizando. Surge alguma pergunta no chat? Essa atividade é obrigatória ser presencial. A apresentação da atividade, ela é presencial nos polos e ela vai ser avaliada pelos tutores presenciais. Lá no primeiro material que está disponível para vocês, a gente até disponibilizou quais os critérios que vão ser avaliados do planejamento do roteiro e a apresentação dele. E aí, eu até coloquei como sugestão para vocês utilizarem a criatividade para apresentar o roteiro, seja através de ferramentas como o Canva ou qualquer outra que vocês possam ter domínio. Também podem utilizar como suporte vídeos que vocês produziram, né? Também sobre o roteiro. Presencial que digo, se precisa ir no local fazer a pesquisa. Na primeira aula, eu expliquei que é importante que você faça um diagnóstico desse local. E até coloquei como uma sugestão, caso você já tenha o conhecimento muito aprofundado sobre um local, uma região que ali você vivencia, pode ser colocado isso de forma opcional, essa visita presencial. Mas dependendo do tipo de roteiro que você planeja, né, que você quer propor, é importante que você faça uma visita, conheça esse local, converse com pessoas, faça uma verificação ali, por exemplo, se houve alguma alteração de infraestrutura, que é importante para a proposta que você vai apresentar ao final da disciplina. Mas, assim, não é obrigatório como um elemento pontuado, mas é importante que você traga as informações que sejam necessárias. Vocês têm que pensar que vocês vão apresentar isso para um cliente que ele pode adquirir o produto de vocês. Então, quanto mais informações vocês tiverem atualizadas sobre a proposta, melhor ficará estruturado o trabalho que vocês vão apresentar. Precisa ser texto. Precisa ter páginas da pesquisa. Então, vocês têm 3 passos que foi passado lá na aula passada, mas a apresentação que vocês vão fazer, ela vai ser o template do roteiro. Então, eu até coloquei como exemplo o roteiro da Trilha das Marisqueiras, em que ele coloca ali o que é que vai ser ele apresenta como sugestão, né? O horário de saída, vai ter alguma atividade, né, nessa saída, por exemplo, ele coloca lá um café da manhã. Depois, ele vai fazer uma trilha pelas dunas, se eu não me engano. Então, ele traz ali algumas informações sobre isso. Eu quero que vocês trabalhem nesse roteiro, dentro desse template, todas as informações que são importantes para esse turista em potencial. Não somente dizer que vai sair, digamos, às 8 da manhã e o retorno será às 12, com 2 paradas para banho, mas trazer algumas informações que sejam relevantes para o turista compreender o que ele vai ver ao longo desse roteiro. E, além disso, de fazer algumas sugestões mais relacionadas à logística, por exemplo, indicação de restaurantes, orientações sobre formas de pagamento também, se forem necessárias ali dentro da dinâmica do roteiro que vocês estão propondo.
Não tem mais nenhuma dúvida, pergunta, fiquem à vontade, aproveitem. Não sei se ficou claro também a resposta para as duas questões, se vocês puderem dar o feedback aí no chat, por favor. Coloquei aqui mais 3 questões para nós debatermos. Dentro da proposta que vocês estão planejando, né, apresentar, organizando, estruturando, como que a comunidade local poderia participar desse roteiro? Outro ponto para nós discutirmos, né? Quais os cuidados éticos e sustentáveis podem ser observados para evitar impactos negativos durante esse roteiro? Outra questão, né? Qual foi sua maior dificuldade para identificar as potencialidades e na elaboração do roteiro? Isso, vocês vão postar o roteiro que vocês estão propondo, o template, e também vão fazer a apresentação lá no polo presencial. Mais alguma pergunta, dúvida? Já sei, eu tô digitando. Tá. Fiquem à vontade também para usar o microfone, gente. Não sejam tímidos. E mais. O encontro do Palmeiras. Só um pouquinho que a Tássia está verificando aqui a data do encontro nos polos. Desde Ela está falando que é para amanhã, 10/1, o encontro presencial. o encontro presencial. Inclusive, gente, o encerramento da disciplina é amanhã também. Então, vocês têm até amanhã para postar a atividade. E amanhã também é a apresentação no polo. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguém digitando? Então, eu queria deixar aqui
uma mensagem, né? Que ser um guia de turismo regional, ele assumiu uma responsabilidade para representar um território, né? Suas pessoas e a sua cultura. Então, cada roteiro é uma forma de valorizar e contar a história de um lugar, né? Então, quando vocês pensam nessas propostas que vocês vão apresentar e fazer a entrega final da disciplina, vocês estão contando a história sobre aquele olhar, aquilo que despertou o interesse de vocês e que vocês consideram importante e que pode ser uma potencialidade a ser desenvolvida através do turismo, uma contação a partir do guiamento, né, e o desenvolvimento de novas possibilidades de desenvolvimento econômico para o local de vocês, né? Então, eu coloco essa questão como mensagem final e fico aqui também disponível para questões, perguntas que vocês queiram fazer. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Lembrando que amanhã é o encerramento da disciplina. Amanhã é o último dia para vocês postarem a atividade de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à atividade, esse é o momento de vocês falarem com a professora, tirar a dúvida de vocês. Aproveitem. De ficarem impactados com o prazo. Mas fiquem tranquilos, se vocês seguiram o passo a passo que foi repassado para vocês e as orientações da aula seguinte, vai ser muito tranquilo vocês estruturarem as informações que vocês já têm para fazer a entrega. Por isso que é importante eu sugerir um quadro para vocês irem esquematizando as informações, sugestões de imagem, pensar também toda a questão da logística que vai ser necessária para vocês fazerem essa entrega e essa apresentação. Então, assim, seguindo as etapas, fica fácil fazer a construção do roteiro e essa entrega, né? Que é a apresentação e a submissão do arquivo lá no AVA. Tem mais dúvida nenhuma. É. Pelo visto, vocês não têm mais dúvidas nenhuma, né? Então, gente, muito obrigada a presença de todo mundo na web. Obrigada pela participação. É fundamental essa participação de vocês. Muito obrigada, professora, pela web aula de hoje. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Não esqueçam de postar atividade, por favor. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada, professora. Até a próxima.
Obrigada, Tátila. Obrigada a todos pela presença e bom trabalho, tá? Até a próxima.